Nightmare Alley ou O Beco do Pesadelo. Stanton Carlyle é um charlatão que ganha vida praticando golpes e trambiques. Após desenvolver um plano perfeito, ele tem que lidar com a chegada da personagem interpretada a Cate Blanchett, que é onde as coisas começam a mudar, trazendo um certo mistério. O filme é baseado no livro que carrega o mesmo nome, aonde tem como seu ator William Lindsay Graham. Eu nunca li o livro, confesso. E também serve como um remake para o filme de 47, O Beco das Almas Perdidas, que eu também nunca vi, mas eu sei como que funciona lá a história. Aqui eu não vou fazer comparações do livro nem do filme, mas eu percebi que muita coisa aqui foi extraída. Não sei se foi 100% usado uma fidelidade aqui, mas eu senti que sim. Muita coisa que estava no livro e no filme de 47, com certeza foram transportadas aqui. Em sua direção, claro, temos um dos meus prediletos diretores e produtores, que é o Guillermo del Toro. Ele foi responsável pelos primeiros Hellboys, que são fantásticos. Depois ele tem o Labirinto do Fauno, A Colina Escarlate, Forma da Água, até o primeiro Círculo de Fogo também é dele. Então sim, ele é um baita diretor. Ele sabe trabalhar com momentos de alta tensão, poder de fogo, ele sabe manusear um bom suspense. Aqui ele convence por uma história fria e cruel, mas eu senti que aqui ele cadenciou demais o trama, fazendo-se que o ritmo ficasse bastante oscilante. Ok, é uma história fúnebre, é uma história maligna, a gente sente isso, mas muita coisa que poderia ser aprimorado, ele não faz. Parece que ele quis seguir mesmo à risca o material fonte. Então eu senti que aqui faltou mais camadas e mais impactos. Resumindo, faltou mais coisas para gerar sensações. É uma história meio que rasa, né? É uma narrativa que poderia ser um pouquinho mais condensada. Em termos técnicos, dispensa comentários para quem aí já viu boa parte dos filmes do Guilherme Del Toro, sabe o talento incrível que ele tem nesse tipo de recurso. Ele usa uma cinematografia muito viva e estilosa aos anos 40. Ótimas locações decorativas, até o figurino aqui contribui bastante, aderindo-se ao momento, à época. O trabalho de câmera aqui é excepcional e até mesmo o uso da fotografia. Sim, aqui dá para se falar que a direção de arte foi um espetáculo. Mas somente isso não basta para que você desenvolva um grande filme, uma boa história, mas eu vou levar ao longo da crítica. O legal é que esse filme, logo no primeiro ato, ele vai te chamar para dentro do trama, sendo porque ele já vai usar o protagonista, que é interpretado pelo Bradley Cooper. Ele está praticando algo bem cruel, que eu não vou falar, claro que é, mas que já nos joga dentro da história de verdade, né? Atiça a nossa curiosidade e a gente já fica pensando, por que esse cara tá fazendo isso? Quem é esse cara? Aos poucos, respostas e revelações são entregues ao desenvolvimento narrativo e a gente já começa a entender os golpes que o personagem pratica. Não são surpreendentes, impressionantes, mas servem para estruturar o principal personagem, o protagonista, repito. E, claro, eu gosto muito da parceria que ele tem com a personagem Molly aqui, né? Ganha-se um frescor a mais. Em um certo momento, você percebe-se que o filme tem um bom desenvolvimento, há um bom equilíbrio narrativo, mas até um certo momento. Com a chegada da personagem Cate Blanchett, né? As coisas ficam mais enigmáticas, o mistério cresce, pulsa mais aqui, e você já começa a se perguntar qual é a dessa mulher, por que ela está aqui. Aos poucos o filme vai descartando alguns personagens, alguns aqui são jogados apenas para preencher lacunas, ok? Mas outros que pareciam que iriam ter grandes presenças não são mais adicionados, e o foco fica apenas entre os dois, o foco principal. Então sim, fica interessante, atiça a nossa curiosidade e principalmente quando os dois estão interagindo, né? Você nunca consegue adivinhar o que cada um está pensando através do outro. Só que aos poucos isso também começa a mudar, começa a ficar um pouquinho desgastante, redundante, batido, formulaico. E por que eu digo isso? Eu acho que aqui faltou o Guilherme Del Toro, né? Ele teve a grande chance de engrandecer o filme, né? Os diálogos começam a tomar conta aqui,
não acontece muita coisa. O suspense fica muito amarrado, preso, faltou mais densidade, faltou mais pulso. Então meio que a história começa a ficar um pouco morna. Mas aí vocês que devem ter algum conhecimento tanto do livro como do filme, vão falar, pô Daniel, mas ele tá seguindo a risca, né, em ser fiel ao material fonte, que é legal, é bacana, né? Quem não viu essas duas obras ou não leu, vai curtir esse filme. Tudo bem, mas né, um pouquinho de adaptação aqui cairia muito bem. O ato final, o filme começa a voltar aos trilhos, ganha-se mais vigor, acreditem, fica mais turbulento, imprevisível e impactante. As exposições aqui que são jogadas, eu acho que dá para se falar que 80% são bem trabalhadas, bem usadas, porque elas também acabam contribuindo uma certa atmosfera, e isso dá para se falar que é junto ao terceiro ato, né? E a conclusão ela não é perfeita, galera, mas a parte final mesmo, que é um choque, ela acaba recuperando boa parte que estava sendo meio desconstruído em sua atmosfera. Então é mais ou menos isso. É um final que compensa um pouco daquele tédio que você estava tendo em boa parte do filme. Começando pelo elenco, o Bradley Cooper tá ótimo aqui como um golpista, né? Um trambiqueiro, o jeito que ele pensa, o jeito que ele age, meio que você admira o cara. As suas interpretações aqui também são boas, mas os momentos de decadência eu achei fácil demais, né? Eu não comprei muito esses momentos, então meio que eu acho que foi o roteiro aqui, né, que poderia criar algo em cima disso e acabou fraquejando, né? Mais ou menos isso. Cate Blanchett é a melhor de todos, muito silenciosa, para quem está me entendendo, manipulativa, venenosa, misteriosa. O charme sedutor também serve como um certo hipnotismo aqui. Eu tentei adivinhar várias vezes qual era dessa personagem, e quando veio o terceiro ato, eu me decepcionei, eu não acertei e me assustei. E as suas interpretações aqui são sensacionais. A Rooney Mara tem uma forte e boa presença aqui, contribui bastante narrativamente, mas como aos poucos o foco, né, não é muito ela, então, né, ela vai ali se distanciando um pouco do núcleo central da história. Mas ela faz bem aqui o papel, ela tem boas funções. Outros personagens aqui, claro que eu não vou comentar, mas são todos secundários, mas que é um elenco muito qualificado, né? É um elenco de primeira, até o William Dafoe está aqui. Então, sim, eu acho que esses personagens serviram bem, foram bem operantes. O Beco do Pesadelo convence-se em transmitir que os verdadeiros monstros somos nós humanos, nós homens, mulheres, né? Dependa como você queira entender. Então, esse sentido o filme conseguiu transmitir muito bem essa mensagem. Há muita frieza aqui, há muita crueldade. Mas o filme poderia ser um pouquinho mais perturbador, e eu estou dizendo isso em execuções, na prática. Mesmo o drama sendo o ponto forte da história. E claro, a estética aqui é fantástica, é um recurso que você toda hora presta atenção em cada detalhe, e o ato final meio que acaba compensando o que não estava sendo construído em seu maniguetismo. É isso. Nota 7.3. É isso, pessoal. Tamo junto e até a próxima.